de lixo, e aí você descarta aí o copinho. Meus irmãos, pegue a sua Bíblia comigo, abra comigo no Salmo 32. Sabe quando você acorda e vem na sua mente um texto da palavra de Deus? Eu acordei hoje e já me veio assim à mente um texto, um versículo da palavra de Deus. Eu acordei bem cedo assim, e logo que eu acordei me veio esse versículo na cabeça, e depois eu fui procurar onde estava, qual era, eu sei, mas não lembrava assim especificamente onde ele estava. Aí encontrei no versículo 8 do Salmo 32. Salmo 32, na verdade o versículo que me veio à mente foi o 9, mas eu vou te ensinar uma coisa hoje. Quando você abre aí, quem está com a Bíblia aí aberta, se você tiver com a Bíblia atualizada, que é a que nós usamos aqui, você vai ver assim, ó, 32, o B do bem-aventurado é bem em negrito, não é? Olha na sua Bíblia aí, se tiver com a Bíblia de papel aí, né? O B é em negrito mesmo. Aí ele vai até o versículo 5, tá vendo? No 5. Do 1 ao 5, a gente chama de bloco, é um bloco de assunto, dessa parede aí, desse capítulo. Então, do 1 ao 5 é um bloco só. Aí no 6, se você prestar atenção, o 6 é em negrito, então o 6 já começa outro bloco de assunto. Aí do 6 e 7 é uma coisa só, não é que uma coisa só, é o assunto é o mesmo, entendeu? Aí quando você vai ler do 8 até o 9, então 8, 9 é um outro bloco de assunto. Aí no versículo 10 até o 11, um outro, vamos dizer assim, bloco desse muro de assunto. Então, para ler o 9 eu preciso ler o 8, porque o 8 está falando dentro do parágrafo, dentro da ideia do 9. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi colocado depois por alguns freis, padres ao longo da história. Parece que um foi o cardeal Hugo e o outro eu esqueci o nome dele. Um colocou capítulo e o outro colocou versículo. Jerônimo, né? Colocou versículo. Obrigado, querida. E aí ficou mais fácil. Só que na hora de fazer capítulo e versículo acabou, porque é homem que está fazendo, acaba tendo erro, né? Então, para não ficar mexendo, deixou-se como está. Mas para a gente entender melhor, aí vão fazendo essas aplicações. Então, quando você pega um assunto, você sempre, principalmente na atualizada, que é a Bíblia que eu uso a vida toda, né? Você vai ver onde está o bloco. Então o bloco está sempre no versículo que começa em negrito, e ele vai até o próximo, né? Então até o próximo, aquele bloco você tem que ler todo para você entender, principalmente, seria o contexto imediato do versículo. Então, dada essa palavra aí, eu queria ler com vocês o 32, nós vamos ler o versículo 8 e 9. Eu acordei com o 9 na cabeça, vou ler o 9 primeiro. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Acordei com isso na cabeça, latente assim, não seja como esse animal aqui, ou esses animais, né, o cavalo e a mula, que são irracionais, e que precisa colocar um cabresto, que precisa colocar um freio para ser dominado, para ser conduzido, para produzir alguma coisa. Mas aí, vamos começar do 8, que é o bloco. O 8 fala assim, olha, instruir-te-ei, é Davi falando, né, Davi escrevendo, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo, a mula sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, quando você lê os dois versículos na ordem que está, fica mais fácil de você entender por que Davi está falando sobre a gente não ser como o cavalo ou como a mula. No versículo 8 do Salmo, ele vai dizer assim, o Espírito Santo falando pela boca de Davi, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que você deve seguir, eu vou te dar instrução,
eu vou te dar orientação em qual caminho você deve andar, em qual caminho você deve seguir. E ele fala: olha, sobre minhas vistas eu te darei conselho, então eu vou estar observando o seu modo de agir e vou te orientando à medida que você vai caminhando nesse caminho que eu te instruí, que eu te dei direção. Aí no versículo 9, ele vai falar, aproveitando que eu estou te instruindo, o Espírito Santo falando por boca de Davi, o rei, aproveitando que eu estou te dando essa orientação, aproveitando que eu estou conduzindo você por esse caminho, então não sejas como o cavalo, não seja como a mula, sem entendimento. Olha, eu estou te dando instrução, não seja uma pessoa sem entendimento, não seja como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, ponto e vírgula. Se não colocar freio e cabresto neles, de outra sorte não te obedecem. E aqui o Senhor está nos dando uma palavra por boca do rei Davi. Acredito que Davi falava isso em casa. Aí o seu filho Salomão ouviu Davi falando isso, talvez várias vezes, porque esses salmos eram citados e recitados dentro do palácio, no templo, nas casas. Então, de tanto Salomão ouvir o rei Davi falar essas coisas, lá em Provérbios, e é para onde vamos agora, Provérbios 26, Salomão coloca essa frase no capítulo 26. Capítulo 26 de Provérbios é um texto que é chamado, até do versículo 1 até o 12, é um texto chamado de livro do tolo, ou livro do insensato. A corrigida, a Nova Almeida e atualizada, a NTLH, eu até quero que vocês coloquem ali para agora, a NTLH, põe a nova tradução na linguagem de hoje, lá Edu, deixa lá para a gente fazer uma comparação. A NTLH, ela vai usar a expressão tolo, você vai ver que ela sempre vai usar a expressão tolo, só que assim, eu particularmente é redundante, né? Se é eu, é particularmente, né? Eu não gosto da expressão tolo, eu tenho assim um medo dessa expressão, eu acho ela muito pesada, está na Bíblia, mas eu acho ela pesada assim, tolo, né? A Bíblia fala que, no Novo Testamento fala assim, que ninguém diga seu irmão, raca, né? Tipo assim, e aí vai ser, parece que, não sei, tolo sou esquisito, não gosto dessa expressão não, então eu prefiro a atualizada. A atualizada fala insensato, mas insensato e tolo é a mesma coisa, conforme os tradutores vai ser a mesma coisa, que uma fala insensato, a outra fala tolo, né? Ali deve falar, quer ver, ó, elogiar um tolo, mas na atualizada fala um insensato. E o que significa a palavra insensato? A palavra insensato significa assim, ó, que não é conforme o bom senso, conforme a razão, ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Os atos da pessoa insensata são contrários ao bom senso. Olha aqui, ó, a justa medida, insano, doido, delirante. Então o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que ela pode ser tida como uma pessoa delirante, uma pessoa doida, uma pessoa insana, uma pessoa que não está justo à medida, uma pessoa que não tem o bom senso, que toma decisões e fala coisas sem nenhum nexo, sem nenhum senso. Isso é uma pessoa insensata, ou, conforme a NTLH ou a RC, tolo. É uma pessoa que faz tolices. E quando você pega o capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 12 desse capítulo, somente o versículo 2 não vai usar a expressão tolo, não vai usar a expressão insensato. Dos 12 versículos, 11 vão falar sobre atitudes de um insensato. E é isso que Salomão, talvez por ouvir seu pai falar,
que a vara e o chicote é para as costas do cavalo e tal, do insensato lá, ele escreveu aí o versículo 3, olha para você ver o versículo 3 desse texto aí: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Então talvez ouvindo o pai falar em Salmo 32, 9, ele coloca isso aí em Provérbios 26, 3, só que ele vai mais além, ele resolve escrever todo um assunto sobre isso, ele resolve escrever todo um contexto sobre isso, ele vai trabalhar toda essa dinâmica, mas esses versículos aí do 1 ao 12, pulando 2, ele usa em cada versículo a palavra insensato ou tolo, ele vai sempre usar. E o que eu quero fazer hoje? Eu quero pegar esse texto e a gente pensar um pouco o que Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra, abaixo de Jesus, falou sobre o insensato. O que Salomão falou sobre a insensatez? O que Salomão quis dizer para a gente sobre se portar com insensatez? E ele tem algumas pérolas aqui. Bom, versículo 1 do capítulo 26 de Provérbios diz assim, eu vou ler aqui na atualizada e vou ler lá na NTLH, porque é uma tradução na linguagem de hoje, né? Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Aí lá na NTLH está escrito, elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Então o que ele começa a nos orientar? Uma pessoa insensata, vou ler de novo o que significa insensato: que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Então quando eu, conforme o texto, quando eu elogio, e aqui ele fala da honra, elogiar é da honra, a um insensato, é a mesma coisa que nevar no verão, é a mesma coisa que chover no dia da colheita, são coisas que não podem acontecer, não tem como estar fazendo um calor absurdo e cair neve, não tem como na hora de eu colher os grãos começar a chover, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, já disse Salomão. Se eu esperar chover para eu colher o grão, eu vou perder a plantação. Se nevar no verão, tem alguma coisa errada com esse sol, porque como que esse sol não derreteu essa neve que está caindo? Então o que acontece aqui? O que acontece é que ele compara essas duas coisas inúteis com elogiar o insensato. Então preste atenção, o insensato, a pessoa que age com insensatez, ela não merece, ela não pode ser honrada. Dê honra a um insensato no seu local de trabalho e você vai ver o grande problema que você está arrumando para a sua vida. Coloca uma pessoa insensata, e o que é uma pessoa insensata? É aquele que está fora do seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, cujos atos são contrários à justa medida, cujas atitudes são insanas, cujo seu comportamento é cheio de doiduras e delírio. Então esse é o insensato, é a pessoa que age com insensatez. E Salomão vai dizer, não honra essa pessoa, não dá para essa pessoa um título, um cargo, uma honraria, não fale para ela subir para a tribuna, para o lugar mais alto. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo que é inútil. Estava lendo um livro esses dias, até fiz uma resenha, vou soltar agora no canal, sobre aquele livro As Armas da Persuasão, e lá tem um experimento que um psicólogo fez em 70 e alguma coisa, 78, ele pegou pessoas na rua, na escola, e falou, olha, quem quer fazer um experimento com a gente? E as pessoas então foram. Então no meio daquelas pessoas tinha um grupo que era coadjuvante, que já sabia do que ia acontecer, e tinha um grupo que de fato não sabiam nada e iam fazer o experimento. Os que não sabiam nada seriam titularizados como professor. Essa pessoa ficaria numa sala segurando uma alavanca, onde ela apertaria botões que dariam choques.
10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts, até chegar em 360. E a outra pessoa, que de fato era um personagem já sabendo de tudo, sentaria numa cadeira do lado de lá da vidraça e uma pergunta seria feita para aquela pessoa. A pessoa teria 30 segundos para responder. Se a resposta fosse sim, ela não tomaria choque. Se a resposta fosse errada, melhor dizendo, ela tomaria o choque, 10 volts. Se na segunda resposta ela tornasse a errar, 20 volts. Se ela errasse de novo, 30 volts. E assim ia aumentando. E aí, só que o cara que está tomando o choque não está tomando choque, e ele é um coadjuvante, ele faz parte do experimento. O único que está mesmo sendo examinado é o cara que é intitulado professor, que dá o choque. Então, todos que foram nessa encenação, como que o de cá sabia que o de lá errou? A luzinha vermelha acenderia. Se a luzinha vermelha acender, ele tem que apertar. Quando a luz vermelha acender, ele tem que apertar o choque. Se acender a verde, ele não aperta. Então, começou. Aí o de lá respondia errado, 10 volts. O cara simulava um choque, mas era mentira. E aí vai tomando choque. Aí quando chega lá para os 30, 50, sei lá o que, o camarada que estava tomando choque começava a falar, não, parou, eu não quero mais brincar não, chega, estou fora, chega, está doendo, está me machucando. E o de cá dando choque, e dando choque, e dando choque. E ele simulou dar choque até dar os 360, quer dizer, o que mataria a pessoa. Mas ele foi apertando botão após botão, após botão, após botão, quase que matando a outra, mesmo que ela estava vendo a outra, se tribuchando na cadeira, simulando tomar choque e pedindo para parar, mas ela não parava. Depois que tudo acabou, aquele psicólogo falou assim, por que você continuou dando choque, mesmo que você viu a pessoa pedir para você parar? Ah, não, é porque o meu papel aqui era dar choque. Mas moço, mas você 360, sabe o que é isso? Mata uma pessoa. Não, mas o meu papel aqui era dar choque. Tipo assim, eu não estou nem aí. Eu tenho que dar choque, eu vou dar choque. Coloca um insensato no poder. Dá um insensato uma autoridadezinha, que você vai ver ele dando choque em todo mundo, mesmo que aquilo esteja ferindo e destruindo as pessoas, mesmo que aquilo custe o emprego de um pai de família, mesmo que aquilo custe a vida da pessoa. Coloca um carro na mão de um filho insensato e ele vai colocar 160 nessa rua Bahia. Dê uma moto para o seu moleque de 16 anos, sendo ele insensato, que ele vai puxar numa roda e matar uma velhinha ou uma criança atravessando a rua, porque ele é o quê? Insensato. Dá ele poder, dá ele status, que você vai ver o que ele faz. Ele é insensato, e é isso que Salomão está dizendo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão, ou chover no tempo de colheita. Ele diz aqui, como neve no verão e como chuva na ceifa, assim é honrar um tolo. Não convém honrar um insensato, não convém honrar um insensato. Versículo 2 é o único que não tem a palavra tolo ou insensato. Diz, como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Mas no versículo 3 a palavra aparece. O açoite é para o cavalo, e ele está fazendo alusão ao 32:9 do Salmo do pai dele. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. O que diz lá? O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas de quem não tem juízo, de quem é insensato. E quando fala vara, aqui você não pode pensar em vara de goiaba, de marmelo, de assar-peixe. Você tem que pensar em outro tipo de vara. Ali embaixo, ali onde derrubaram aquele prédio ali, tem um negócio ali que é o quê? O fórum. Aí lá tem o que no fórum? A primeira, vara. A segunda, vara civil, vara criminal, vara não sei o que lá. Vara aqui significa julgamento, juízo. Vamos trocar pela palavra problema, cobrança, sentença. Então, assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara para as costas de quem não tem juízo. E aqui ele vai usar a expressão assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Se você vai perceber, as pessoas que mais têm problema na justiça, a maioria delas são pessoas que agem com o quê? Não todas, a maioria, pessoas que agem com o quê? Com insensatez. Por que você matou esse cara? Ele buzinou atrás de mim no trânsito. Cara, você matou um cara porque buzinou atrás de você? Foi. Você está parecendo Lameque.
Ouvi vós, mulheres de Lameque, matei um homem porque me empurrou e o outro que pisou no meu pé. E agora, se Caim foi vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. O cara fica feliz por ter matado alguém por um motivo banal, por um motivo fútil. Então a vara, ela está sempre nas costas daquele que é insensato. Por isso que você tem que ensinar seu filho, nós ensinarmos os nossos filhos a agirem com sensatez. Quando o Ravano fez 18 anos, lá no aprisco, o escritório da igreja ainda era lá no aprisco, eu chamei ele no escritório e falei assim: a partir de hoje, camarada, você está por sua conta. Até ontem, se você fizesse qualquer besteira, eles iriam me chamar para resolver. Agora o problema já é seu, porque você a partir de agora chegou o dia que você tanto sonhava, sede maior, coisa linda, comer suas custas, caçar um canto para você morar. Chegou o seu dia. Para brindar essa data tão maravilhosa, eu vou te dar a carteira de motorista. Vai lá tirar a sua carteira de motorista. Mas lembra, a partir de agora, está por sua conta. Você tem que ensinar seu filho que a vara está aí para as costas do insensato. Versículo de número 4. Olha para você ver, o 4 e o 5, eles são meio confusos, porque ele parece que estão falando da mesma coisa, mas não estão. Ele diz assim, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Lá, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola, é tão tolo como quem a fez. A pessoa está te dando uma resposta, olha lá, mais uma vez, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola, é tão tolo como quem a fez. Não gasta seriedade com quem está levando tudo na palhaçada. Tem um texto lá no Novo Testamento que é igual pegar pérolas e jogar assim no chiqueiro para os porcos ficar futucando elas. Você já reparou como que nós estamos vivendo numa geração de coisa insensata? Já reparou como as pessoas elas estão sendo assim, como diz ali, tolas? Os argumentos são tão insensatos, é tanta bobagem, é tanta idiotice. Principalmente com essa mentalidade que foi implantada durante esses anos aí na cabeça da sociedade brasileira. Essa ideia, sabe, esquerdista, socialista, aí divide as classes, põe para brigar, homem briga com mulher, mulher briga com o outro homem, e aí vira uma coisa, e aí o branco contra o preto contra o branco, o rico contra o pobre, vira aquela patifaria, aquela idiotice, e todo mundo fica de fora batendo palma e o povo degladiando. Porque a gente não leva as coisas assim como deveria levar. Aí hoje, fumar maconha é legal. Eu estou vendo a hora do povo pregar fumando maconha. E aí, meus irmãos, pô, que viagem, cara, Davi. Porque já tem tudo que você pensar. Tem tudo, cara. Eu estava vendo esses dias uma matéria de uma igreja, não sei onde, em que lugar dos infernos que é, onde eles fazem culto tudo pelado. Isso é um inferno na terra. Estados Unidos, né? Eu vi na revista da Eclésia o pessoal fazendo pelado. E tem os textos, arruma os textos bíblicos. Cara, tem uns trem que é muito louco. E assim, e a gente acha quem defende, acha quem acha bacana. Você está entendendo? Então, como que você vai dar resposta séria para uma pergunta tola? Como que você vai tratar uma pessoa com seriedade se ela está agindo com tolice? Não sou eu que estou falando, não, é o texto sagrado que está dizendo. Quem dá uma resposta séria para uma pergunta tola, está se fazendo de tolo com uma pessoa. Então olha, tem coisa que é melhor você nem responder. Tem coisa que é melhor você nem ouvir se você quer saber. Tem coisa que é melhor entrar no ouvido, sair no outro. Cara, eu teria que abaixar muito, eu tenho problema de coluna. Se eu abaixar esse tanto, eu não consigo levantar mais, não, pode responder. Está muito baixo, sabe? Eu vou ter que descer lá embaixo, sabe? Não dou conta disso não. Então, outra coisa, não fique tentando se rebaixar ao máximo, sabe? Encostar a cara no chão para ver se a pessoa consegue entender. Não, deixa disso. Próximo versículo lá, o 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio.
Jesus fez isso várias vezes. Quando você pega a Bíblia Sagrada, eles pegam Jesus e vão fazer perguntas insensatas para Jesus. O camarada chegou para Jesus certa feita e falou assim: ô Senhor, te contar, é lícito pagar tributo a César? Olha que pergunta insensata, irmãos. Olha que pergunta tola. Se Jesus responde, é lícito pagar tributo a César, os judeus ficariam contra Jesus, porque os judeus não queriam pagar tributo a César. Mas se Jesus dissesse, não é lícito pagar tributo a César, os romanos denunciariam Jesus por sublevação e rebeldia, e Jesus iria perder a liberdade de poder ir e vir. Então Jesus responde eles com uma resposta bem bacana: me dá uma moeda. Eles dão uma moeda. Que cara é essa aqui? É de César. Então toma, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou responder vocês assim, bem simples, não vou teologizar não. Dê a César o que é de César. Acho que agora a febre do momento é ver os stories lá do André Valadão. Cara, tem umas perguntas lá que é de tolo, que é pegadinha, é para derrotar o cara. Ah, pode homem vestir lingerie feminina? Tipo assim, que pergunta tola, gente. Não, pelo amor de Deus, pode, irmãos, um homem vestir lingerie feminina? Pelo amor, imagina, eu passar aqui, você... eu vi a marquinha. Mas pelo amor de Deus, gente, dá um real aí, que se pergunta mais idiota. Olha lá, ó, responda o tolo de acordo com a tolice dele. Outra vez eles chegaram para Jesus e falaram assim: o senhor está jogando aí virando aí as cambis, soltando os pombos e tal, com que autoridade o senhor faz isso? Pergunta tola. Eles sabiam que Jesus é o Filho do Homem. Aí Jesus, respondo para vocês, mas primeiro me responda vocês a minha pergunta: o batismo de João era da terra ou do céu? Aí eles, vem cá, puxaram. Se nós falarmos que o batismo de João é da terra, o povo mata a gente, porque o povo sabe que João é profeta. Se nós dissermos que o batismo de João é do céu, ele vai nos perguntar imediatamente: então por que vocês mataram João e não o obedeceram? Vamos responder para ele: nós não sabemos não. Aí voltaram: nós não sabemos não. Aí Jesus, então nem eu sei com que autoridade que eu faço isso não. Quem está entendendo? Você tem que ter sabedoria. Você vai, olha, responda o tolo de acordo com a tolice dele. Volta no 4 lá, volta no 4. É conexão. Não dê uma resposta séria a uma pergunta tola. Não entra nesse negócio. Não entra nesse negócio. Isso é para te pegar. É como diz o outro, o João Kleber vai rir. KKKK, tem uma câmera escondida para te pegar. Seis. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. O que ele diz lá, mais fácil de entender? Quem manda um tolo dar um recado, está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Quem manda um tolo dar um recado, está caçando um problema para si. Agora presta atenção o que esse texto quer dizer de uma forma mais clara. É claro que ninguém vai chegar para alguém insensato e falar assim: leva um recado para mim, para fulano. Diz, não vai fazer isso. Mas quando você fala com a pessoa insensata uma coisa, o que ela vai fazer imediatamente? Levar isso para frente. O que ele está falando ali é cuidado com o que você fala com o insensato. Porque imediatamente o insensato vai publicar aquilo. Melhor lhe fora que você cortasse seus próprios pés. Não é que você vai se mutilar, ele está dizendo: melhor lhe fora que você não rendesse, não passasse para diante essa conversa. Porque se você passar para o tolo, para o insensato, ele vai replicar isso da forma que ele achar conveniente. Eu lembro uma vez, lá na rua Sergipe, que nós pegamos irmãos assim, foi no culto, pegamos irmãos assim, pega aí, fulano, beltrano, ciclano, vai lá para fora, vai lá, quem lembra disso? Você estava? Quem lembra desse dia? Vai lá para a esquina, e um diácono vai chamar, e vem um de cada vez. Aí eu coloquei um irmão aqui, vocês lembram disso? Aqui na frente, e falei com esse irmão uma história. Meu irmão, fui na casa de fulano, orei por ele, estava doente, lá. Entendeu? Entendi. Chama fulano, vem. Aí o irmão veio, conta para ele a história. Na primeira já errou.
O pastor estava doente. O irmão veio na casa dele. Aí o cara, você entendeu? Terminou a história? Terminou, vai sentar. Chama o próximo, aí chamou o outro. Aí esse agora é o telefone sem fio. Irmão, isso assim, ao vivo. Meus irmãos, no final da história eu tinha pego o irmão que ficou doente. E eu também estava de Covid. Não tinha Covid ainda não, né? Eu sei que no final da história eu estava de... Não foi? Eu sei que no final estava um Satanás. No final estava um curupira só com os pés para trás. O que acontece? Dar recado por um tolo, por um insensato. E mandar recado, repito, não é chamar a pessoa, vem cá Zé, insensato, eu te contar para você. Não, é você às vezes ficar falando demais. Eu mandei uma figurinhazinha para vocês aí, vocês receberam? Até o peixe quando fica calado, se sai bem. O cara querendo pescar o peixinho, quer não. Agora eu sou um peixe vegano, não como minhoquinha. Deu bom para ele. Cuidado com mandar recado pelo insensato. Cuidado com o que você fala, com quem que você fala, o que você fala. Cuidado por contar seus projetos. Cuidado. Eu lembro de uma história, agora eu não lembro mais quem, que é tanta gente que eu conheço, que já me contou coisa, que eu não lembro quem foi, nem onde eu ouvi. Uma irmã casada já, ela falando que esse marido dela, o marido dela, como que ela conquistou ele. Uma amiga dela falou para ela, vai lá e, sabe aquele negócio? Vai lá e fala para o Elmer que eu estou afim dele. Aí ela no meio do caminho pensou, o quê? Eu vou falar que eu é que estou afim. E ela casou com o cara. Ela tomou da outra antes da outra ter oportunidade de... E aí, deu certo? Ah, moça, ele não quer não. Daqui a pouco estava com um cara namorando. Vai lá, manda pelo insensato. Faz lá, manda o tolo dar recado. E aí você vai ver, ó, quem manda um tolo dar um recado, está procurando problema. Está procurando problema. Versículo de número 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Presta atenção lá. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. No sentido do que o texto está falando, as pernas de um aleijado não pode correr, ele não pode andar, ele não pode se defender, porque as pernas, elas são bambas, elas são fracas, falta nela uma configuração mecânica. E ele está falando que o provérbio, ou seja, que uma coisa boa, mas na boca de um insensato não tem valor. Presta atenção para você ver uma coisa. Uma pessoa que só faz bobagem. Olha, vamos pegar aqui no contexto nosso de igreja. Uma pessoa que não firma no evangelho. Uma pessoa que é entrão, que fica tudo, sempre tem um problema, está no meio. Tem uma conversa fiada, está no meio. Tem uma briga, está no meio. Tem alguém no forró, está no meio. É carnaval, desviou 5, só 4, porque ele já está no meio. Aí essa pessoa chega e vai te falar para você uma coisa séria, você acredita? Não, porque embora o que ele está falando é sério, a palavra na boca dele não tem valor, porque ele não tem o que, eu vou usar assim, é como você colocar uma munição boa numa arma ruim. Não sei se vocês conhecem de arma, calibre é o tamanho do projétil. Então pega um calibre bem chebinha, é o 22, calibrinho fininho assim, 22, é uma balinha. A espingardinha de pressão 5.5 quase que é 22, 5.5 é 22, é calça, só não estoura porque é a pressão de ar, não é agulha. Mas é 22, é um projetinho desse tamanhinho assim, a pontinha desse tamanhinho. O revolvinho para atirar, ele é assim... Eu já vi lá no Buritizeiro, o povo bebendo cachaça, bravo, brigar, dá tiro aqui, o cara, dá tiro e o outro moeu, o outro no pau com pancada e tudo, tomar tiro. Porque se não pegar num lugar assim, não vai fazer nada, é pouco. Mas pega a mesma munição 22 e põe ela numa flobé, que é uma arma, uma espingarda de cano longo. Menino, corta igual curisco, corta igual navalha. Você pega a mesma munição, tira ela do revolvinho 22 e põe ela na flobé. Um rifle flobé. Não, você busca animal enorme. Você abate bicho distante.
atira variado 1 quilômetro. Um trenzinho desse tamanhinho assim. Por que que a mesma munição teve resultados diferentes? Por causa vamos colocar assim, da arma. Presta atenção. Você já viu um vídeo de um cara assim sentado num lixo urbano assim na cidade, que é tanto papelão, aquela sujeira aiada, e ele vai conversar com um camarada e o cara começa a deslanchar a Bíblia? Quem já viu? Mas o cara rasga a Bíblia, que nem eu sabia daquele tanto de coisa da Bíblia. Não, porque eu sou crente, eu sou de filho de crente, e foi falando, e tudo que ele estava falando assim, boa parte, certo. Agora, você sentaria para ouvir esse cara? Ele está falando coisa certa. É a mesma coisa, um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado, conforme Provérbios. Está falando a coisa certa, mas é o projeto 22 no revolvinho 22. 22 no 22, daqui no Zé Marcelo não dá para acertar mais. 7 metros você não consegue mais acertar. Mas põe essa mesma coisa numa Flaubert. 100 metros você acerta. A palavra, a verdade, ela por si só não vai fazer efeito se ela estiver na boca de um insensato. O bêbado, desviado, ele fala a verdade quando está bêbado. Ou não fala? Quem conhece um bebão que fala a verdade? Todo mundo tem um parente desviado, bêbado, que fala a verdade. Negócio aí, bom mesmo é esse, está na igreja. Vocês não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já vi cara pitando maconha e citando versículo bíblico. E isso não valeu? Isso não valeu? É como as pernas bambas de uma pessoa que tem uma deficiência mecânica. Não adianta ser só verdade, tem que estar na boca certa. Próximo versículo, 8, diz assim: como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Pega-se um tanto de pedra preciosa e joga-se no escombro de construção. Aquele escombro ficou bom? Ele ficou mais caro? Nossa, esse monte de tijolos tem rubi no meio dele. Eu vou vender esse monte de tijolos a um bom preço, porque esse monte de tijolos tem rubi no meio dele. Não adianta nada, é a mesma coisa. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. É a mesma, e aí fazendo aqui a tradução aqui nessa aqui, é como que atira pedra preciosa em um montão de ruína. Assim é quem dá honra ao insensato. Não vale nada, não serve para nada. Eu conheci um irmão que ele conseguiu na época, quando novo, um emprego na CEMIG. Não foi numa terceirizada, foi na CEMIG, quando a CEMIG ainda contratava pessoas. Irmãos, eu com emprego na CEMIG, só a morte para me tirar de lá. Era mais fácil eu terminar meu casamento do que sair da CEMIG. Na Companhia Energética de Minas Gerais. Lembra quando tinha Sucan? Aqui tinha Sucan? Tinha Sucan, capacetinho de metal, matava barbeiro. Aqui tinha ferrovia. Meu irmão, quem arrumou um serviço na ferrovia e aposentou, está feito. Quem era da Sucan, que a Sucan foi extinta, Sucan era federal. Quem era da Sucan era funcionário público federal. Matar o quê? Barbeiro, para não dar mal de chagas no povo. Eu vou pedir conta da Sucan. Eu vou pedir conta da CEMIG, pois eu já vi irmão que pediu conta disso. Eu já pastorei gente que pediu conta da CEMIG. Quando ele me contava esse cara, eu falava, você para ser bobo, tem que nascer pena. Ah, bobo não tem pena, não, então você já é bobo. Você está ficando doido. Moço do céu, mas eu não ia sair desse trem, era nunca. Ia ficar lá. Dava até depressão para ficar encostado, estou ruim. Tem gente que gente, elogiar um tolo, honrar uma pessoa insensata, é botar uma pedra preciosa no estilingue e jogar fora. Não valoriza. A pessoa não valoriza. O insensato não valoriza. Tem gente pedindo conta de serviço bacana numa crise dessa. Tem gente jogando coisa séria fora e fica criticando Judas.
tem coragem de criticar Esaú. Esaú trocou a troco de um prato de lentilhas a sua primogenitura, e você trocou seu serviço numa empresa que não contrata ninguém, que já está fechando, para ficar fazendo bico na rua. Troca as coisas importantes de Deus por causa de bobagem, não. Quer colocar pérola em estilingue e jogar fora. Estou aqui com essa aliança aqui. Acho que a minha tem tanto medo de os outros olhar para mim que ela me arrumou uma aliança que fica até torto para um lado assim. Eu pego essa aliança aqui de não sei quantos gramas, isso aqui é caro, isso aqui foi 1 ano e tanto pagando isso aqui. E boto no estilingue e jogo fora assim. É a mesma coisa, gente. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí você comprou um carro com tanta dificuldade, aí você passa no quebra-mola, blá, 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 blá. Tipo esse cara passou aí. Não é dele, te garanto, não é dele, está dirigindo para o patrão. Não, é jogar fora. Versículo 9, tem que terminar cedo. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. O que ele fala ali? O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. Eu nunca vi um bêbado tirar um espinho da mão. Eu já vi um bêbado querendo montar na bicicleta. Deu trabalho. Então eu imagino que montar na bicicleta e tirar um espinho na mão para o bêbado tem a mesma dificuldade. Ficar em pé para o bêbado tem a mesma dificuldade. Cara, parece que o mundo está rodando para ele. O bêbado, ele tem a capacidade de perceber os movimentos que a terra faz. Eu fui saber que a terra fazia movimento bem na frente. O bêbado é só beber, ele já sabe. Rotação, ó. Transladação, translação, rotação. Está rodando em torno do eixo, em torno do sol. É a mesma coisa. O tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria o insensato e os transgressores. Vamos para lá. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego, acaba prejudicando todos. Meus irmãos, a pior coisa do mundo é você contratar um insensato que te pede emprego. Deixa eu te contar para você, você colocar uma pessoa insensata num lugar de trabalho, meu irmão, ele consegue avacalhar com todo mundo, ele consegue tirar a paz até de Jesus Cristo lá no trono de glória. Jesus fala, não, deixa eu mandar esse cara embora, porque eu já não estou aguentando mais. Tem gente que tem o dom de tirar a paz de todo mundo no local que ele está. Você está achando que é brincadeira? Antigamente, você ia arrumar um serviço, você ia lá no serviço, e a única coisa que você tinha que mostrar é que você sabia fazer o serviço, que você estava com a sua carteira livre, que você tinha um pouco de experiência, pronto, está contratado. O máximo que a pessoa ia fazer é olhar seu Orkut, para ver se não tinha foto sua lá pelada. Tirando isso, pode vir trabalhar. Hoje, para você arrumar um emprego que presta, você tem que fazer prova, teste, e para fechar, passar por um psicólogo. É ou não é? E o teste psicológico ilude muita gente. Cadê os psicólogos? Tem algum aqui hoje? Tem uma ali. Essa turma, eles estudam uns risquinhos, eles estudam uns quadradinhos roxo, laranja, amarelo, azul. Eles mandam você fazer uma casinha, faz uma casinha. Aí você vai e faz a casinha. O telhado torto, sem porta, sem janela, sem nada. Não bota flor. Cada coisinha dessa quer dizer uma coisa. Você teve uma infância sofrida, hein? Como é que a senhora sabe? Olhando para essa casinha? É capaz dela pegar uma luz negra e fazer igual aquele desenho da órfã. Quem assistiu a órfã? Quando o cara acendeu a luz negra, tinha desenho assim escondido, que só com a luz negra que dava para ver. Você pega lá um tanto de quadradinho colorido e fala assim, faz um triângulo. Você pega os quadradinhos.
Aí coloca só assim, roxo, vermelho, bastante vermelho, mais vermelho. Meu Deus do céu. Você é Jack, o estripador? O que é? Stand de vermelho. Aí eu vou colocar bastante rosinha. Seu lado está muito aflorado, menino, butterfly. Aí eu vou fazer agora. Aí vem assim, ó, faz o risquinho. Quando eu falar pip, você faz um assim. E continua. Ou aquilo dali. Aí você começa a fazer o risquinho assim, ó. Daqui a pouco vai. Ao invés de ser assim, né? É assim. E aqueles que tem assim, tem 5 desenhos. Aí você tem que marcar só aquele desenho, aquela cruzinha com a bolinha, um pontinho. Aí você vai rompendo. Você não pode riscar mais, risca só assim. Aí você vai acompanhando. Ou aquilo dali está falando tudo. Seu gênero literário, o que você gosta, quanto você calça, tipo sanguíneo, sonho que você teve, o que você comeu, está tudo ali naquele desenho. Por que esse povo está pagando psicólogo para fazer teste psicológico? Por quê? Porque ninguém está querendo mais contratar um insensato para trabalhar. Ninguém está querendo colocar mais responsabilidade, caminhão caro, máquina cara, dinheiro na mão do insensato. Então, por mais que você seja formado, por mais que você seja graduado, tenha experiência, mas se você é uma pessoa insensata, o patrão não vai querer você, porque ele sabe que você vai ser prejuízo para ele. Ou você contrata uma pessoa da igreja, e esse negócio, olha para mim, esse negócio de que porque é da igreja, não, porque é da igreja é do mesmo jeito. Olha de contar aqui, olha para cá, igreja é igreja, repete comigo, igreja é igreja, negócio é a parte, não tem nada de igreja na hora de fazer negócio. Negócio é negócio, igreja é igreja. Aí por causa da igreja, você deixa de fazer o negócio direitinho, faz mal feito, e depois você sai da igreja. Sair da igreja, aquele povo tudo enrolado. Não, aquele povo não é tudo enrolado. Opa, alto lá, o povo não. Você que não soube fazer negócio. Você que caiu no conto do vigário. Não, senhor, de jeito nenhum. Eu emprestei o cheque para aquele irmão da igreja. Eu falo um caminhão de vezes, não empresta cheque nem para mim se eu te pedir emprestado. Negócio de prestar cheque para irmão de igreja? Não. Não, senhor, é rapidinho. Então espera, rapidinho, depois você resolve, é rapidinho. Não. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Você já viu um vídeo desses de comédia que o cara liga para o patrão de madrugada? O telefone toca, aí o fazendeirão acorda, pega o telefone, alô, patrão, é eu aqui, o Zé. Ô Zé, mas pelo amor de Deus, Zé, você me liga na hora dessa, cara, 3 horas da manhã. Não, patrão, é porque eu queria falar com você que a égua morreu. A égua morreu? Que égua? Aquela égua cara que você comprou, morreu? Morreu de quê? Queimada. Queimada como? O estábulo pegou fogo? O estábulo pegou fogo com minhas éguas? Pegou fogo. Mas por que esse estábulo pegou fogo? A vela caiu. Vela caiu? Que vela? A vela que nós estávamos velando sua mãe. Minha mãe morreu? E vai. Tem gente assim, contrata um tolo. Contrata um tolo, que você vai ver. Insensato, né? Versículo 11. Como o cão que torna seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Pedro pegou esse versículo lá em 2 de Pedro 2,22 e escreveu lá no Novo Testamento, esse versículo 11, aí lá ele está dizendo, o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Você já viu uma pessoa que ela erra, você perdoa, ela erra de novo, você perdoa, ela erra de novo, você perdoa, ela erra de novo, aí você perdoa, aí ela erra de novo. Tem gente assim.
O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Último, versículo 12. No versículo 12, Salomão vai fazer um negócio agora terrível. Ele apresentou, dos 11 versículos, ele apresentou 10, explicando que o insensato é perigoso. Mas o versículo 12, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, é como se ele estivesse dizendo assim: você viu tudo que eu expliquei para você sobre o insensato? Você viu como o insensato é pernicioso, prejudicial, como o insensato dá trabalho, como ele é complicado? Pois é, vou te mostrar uma coisa que é pior do que o insensato. Aí ele apresenta: pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Vou ler essa tradução aqui. Nessa tradução ele fala assim, quer ver? Ele fala assim, ó: tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ele acabou com o insensato em 10 versículos. Dos 11, 10 ele detonou o insensato. Aí como você pensa assim, não tem ninguém pior do que o insensato. Aí ele fala, tem. Aí você pergunta, quem? Aí ele fala, aquele que acha que é sábio. Porque o que acha que é sábio nunca vai aprender. Então se você achou alguém que acha que é sábio, esse é o pior deles. Porque esse acha que não precisa aprender nada. Eu louvo a Deus por você estar aqui sentado na igreja. Eu tenho gente aqui com um curso muito mais avançado que o meu. Eu leio um pouquinho, lê mais do que eu, consegue, mas dá um trabalhozinho. Mas deve ter sentado aí gente que lê mais do que eu. Gente muito mais esperta, mais inteligente, mais, sabe, muito melhor do que eu. Mas sabe o que eu acho legal na igreja? É o povo ser humilde para sentar e assistir um culto, ouvir uma pregação. Isso é bacana. E sinal que você não é insensato. Porque o insensato, ou aquele que é pior do que o insensato, é aquele que acha que sabe tanto que ele não precisa mais aprender. Eu gosto de ler. Estava lendo esses dias um livro de um dos camaradas assim mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Ele falou: a coisa mais digna em alguém é aquela pessoa que está aberta a aprender. Você precisa estar aberto ao quê? A aprender. E ele está dizendo ali, na atualizada está mais claro: achasses alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos, ele é pior, há mais esperança para o tolo do que para ele, porque ele se fechou para o saber, ele se fechou para o aprendizado, ele se fechou para a orientação. Não faça isso. Vamos ficar de pé? Meu tempo já acabou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja nosso Senhor. Aleluia. Coloque isso em prática na sua vida. Eu queria que você colocasse sua mão assim sobre o seu tórax assim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é que a gente seja humilde. Não existe cristão, não existe cristianismo sem essa atitude, humildade. Jesus falou certa feita: vinde a mim vós todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ensina-nos o caminho da humildade, Senhor. Ensina-nos a nos quebrantar, a não agir com insensatez. Hoje nós tivemos aqui uma aula com Salomão sobre características de uma pessoa insensata. E chegamos à seguinte conclusão: não queremos ser insensatos. Não é bom ser insensato. Ser insensato não é uma coisa boa. Ajuda-nos a não criar filhos insensatos. Ajuda-nos a não agir com insensatez no casamento, nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos, na vida espiritual. Ajuda-nos a não agir com insensatez nas decisões a serem tomadas.
que a gente venha ser sensato em cada decisão que tomarmos, em o nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Você pode erguer suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Olhe para mim, você é importante, não deixa ninguém tirar isso de você, você é importante, amém? Deus abençoe sua vida, vai com paz, louvado seja Deus.